Tudo bem, amigo cafeicultor? O mundo da cafeicultura tem sido agitado nos últimos anos e cada vez mais tem se intensificado essa agitação, com todas essas alterações climáticas que parece que vieram para ficar. A partir desse cenário, como planejar nossas ações? O que vai acontecer com a safra 24-25? O que esperar em termos de produção para esse ano que vem? E para os próximos anos? Qual cenário podemos esperar para a nossa cafeicultura? Ela vai continuar sendo uma atividade viável? Bom, como diz o ditado, problema tem que respeitar a fila. E a primeira coisa agora, para a definição da safra que vem aí, é garantirmos uma boa florada e um bom pegamento, apesar de tudo que tem acontecido. A partir daí sim, poderemos ter uma noção mais concreta do que vai acontecer e o que podemos esperar para o ano que vem, em termos de produtividade e produção nacional. E é sobre essa florada que vamos falar. E eu vou contar com a participação do Marcelo Jordão, da Fundação Procafé, que tanto contribui para a nossa cafeicultura através das suas pesquisas, que nos ajudam a enfrentar essas questões climáticas. E esse vai ser o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Eu me lembro bem quando era moleque, aos 25, 30 anos atrás, já agarrado com o pai lá na roça, a gente tinha uma cafeicultura muito estável e bem definida, onde aquelas adubações de finados, Natal, Carnaval funcionavam muito bem e era bem engessado esse calendário. E dava certo, e a gente não tinha grandes problemas com pragas, doenças, não tinha problemas com seca, falta de chuva, chovia na hora certa. A seca vinha no momento e na intensidade que ela tinha que vir. As floradas eram bem pontuais e definidas. Nos últimos anos, as coisas mudaram bastante, não é mesmo? E a gente não observa mais isso e a cada ano é uma surpresa diferente. O clima vem se apresentando de forma bem diferente. Não vamos nem entrar no mérito de mudanças climáticas, aquecimento global, mas é uma coisa que a gente não pode negar, é que o clima mudou. A cafeicultura mudou. E como que a gente fica diante disso? Cabe a nós, cafeicultores, engenheiros agrônomos, pesquisadores, trabalhar mais em conjunto para entendermos o que está acontecendo e o que a gente pode fazer para amenizar esses impactos, esses efeitos do clima na nossa cafeicultura e a cada dia sermos mais produtivos. Mas como eu disse agora mesmo, problema, a gente começa por ordem de prioridade. E hoje nós vamos falar da florada. Durante o ciclo do café, a gente tem vários momentos importantes e cruciais, mas a florada é o primeiro deles. E se a florada não vai bem, o resto também não vai bem. No ano passado, tivemos floradas múltiplas, variadas, e deram pano para a manga. E a gente não sabia se estava fazendo pré ou pós-florada. O café cresceu, desenvolveu de forma desuniforme. Tivemos uma seca em novembro e dezembro e essa colheita toda desordenada. E nesse ano, tivemos uma seca histórica e ainda estamos vivendo consequências dela que estressaram muito nossas plantas, desequilibraram elas nutricionalmente e hormonalmente. E agora, nós estamos com elas muito estressadas e doidinhas para florir. As chuvas têm encerrado muito cedo e têm retornado muito tarde. E às vezes esse retorno dessas chuvas, elas vêm com um volume baixo, próximo de 10, 15 milímetros, e pega a planta numa condição de estresse elevado ao ponto que ela, com esse baixo volume de chuva, ela tenha um abotoamento floral. E depois dessas chuvas, a gente não tem o retorno delas, a constância delas, fazendo com que essa florada tenha uma abertura em plena condição de calor, sem a permanência dessa chuva, dessa umidade no solo, né? Então coloca as plantas numa condição muito difícil de fazer com que essa flor vire um fruto. Nesse ano, tivemos floradas até em locais onde não houve chuva significativa. As plantas se encontravam em uma situação de estresse tão grande que a florada apareceu em condições totalmente anormais. E isso a gente viu tanto no arábica quanto no café conilon. Que nós tivemos uma planta que estava muito estressada porque não chovia desde o mês de abril, e nessa mudança climática que nós tivemos agora no final de agosto, as temperaturas reduziram, a umidade do ar aumentou e chegou a chover algumas regiões 30 milímetros,
40, teve um abotoamento de uma florada até significativa. Mas teve regiões que choveu 1 milímetro, meio milímetro, chuviscou e também houve um abotoamento floral, menor do que as outras regiões, mas também teve abotoamento. Isso sinaliza que a planta está numa condição de estresse muito alto, ou seja, qualquer condição de umidade, temperatura menor, fez com que essa planta estimulasse o abotoamento floral. Mas agora o cafeicultor tem que se preparar para a florada principal que está por vir, agora com os volumes de chuvas mais significativos. Então é uma fase importante que nós estamos aguardando. Cafeicultor, pedi rapidinho aqui para você não esquecer de dar aquela força para o nosso canal, deixando seu like. É uma maneira rápida, simples e gratuita de nos ajudar. Quer ajudar ainda mais? Deixe seu comentário sobre o que você pensa do canal. Muito obrigado! Nós temos plantas, variedades e clones que têm períodos de maturação diferentes. Temos variedades no arábica, clones no conilon, que são mais precoces, temos alguns mais tardios. E essa questão influenciou no adiantamento da florada desse ano, estimulada justamente pelas chuvas de julho e agosto do ano passado. Ou seja, a questão das variedades e clones tem tido um papel muito importante no comportamento das floradas e, consequentemente, na colheita. Tem variedades que toleram, uma condição de déficit hídrico mais alto, por exemplo, um acauama, que mesmo na condição de déficit ele tem um pegamento melhor que uma variedade Mundo Novo, por exemplo, que é uma planta que não tolera muito a seca. Então existe sim, dentro do ambiente genético, essas diferenças aí com relação ao pegamento de florada. Além da questão do ciclo da planta, as variedades mais resistentes à seca acabam por estar em melhores condições para garantir um bom pegamento da florada. Podemos observar bem no visual que essas plantas mais tolerantes estão sofrendo menos e segurando mais as folhas. E nós sabemos que para um bom pegamento, a planta tem que ter folha e condição, e isso é fundamental. Uma florada bonita só se sustenta em uma planta com uma boa reserva de folhas. E falando de folhas, essas folhas não se conseguem da noite para o dia. A gente prepara uma planta para a florada no ano anterior, com uma boa condição de nutrição, proteção contra pragas e doenças e também competição do mato. Então, a prevenção para uma boa florada é feita no médio e no longo prazo. O que tem a ser feito para proteger essa florada no curto prazo? Praticamente quase nada, porque a gente prepara a planta para a florada um ano antes. Como? Mantendo bons níveis no solo de cálcio, magnésio, potássio, boro, fósforo, todo o pacote de informações que nós temos em relação à nutrição do cafeeiro. Ele tem que ser praticado muito bem no decorrer do ano, para que a planta chegue na floração já com esses níveis adequados. Então não adianta você vir fazer aplicação de cálcio, boro, pré-florada achando que vai salvar a floração. Esses níveis têm que estar adequados o ano todo. E do ponto de vista de doenças e pragas, nós temos que preservar folhas na planta até esse período. Todo enfolhamento que você construiu, uma boa nutrição, um bom manejo dessas plantas, que você consiga fazer com que esse enfolhamento chegue até a floração. E o que impede isso? Ferrugem, bicho mineiro, a maioria das pragas e doenças promovem desfolha. Então nós temos que controlar pragas e doenças para reduzir a desfolha. Deficiência nutricional também reduz enfolhamento. Então nós temos que corrigir essa nutrição dessa planta. E o principal vilão do enfolhamento qual que é? Déficit hídrico. Se a pessoa não tem irrigação, ela não tem o que fazer. A planta ela vai entrar numa condição de desfolha, porque a planta, para se proteger do calor e a falta de umidade, ela joga a folha fora para reduzir a superfície de transpiração, de evapotranspiração. Então é uma defesa da planta jogar essas folhas fora. Então você chegar na florada numa planta que teve um déficit hídrico acima de 200 milímetros, se não teve reposição hídrica através da irrigação, é uma planta que vai estar com a florada comprometida. Ela vai ter o abotoamento com a entrada das chuvas, mas a ausência de folhas não vai permitir que essa flor vire um fruto. Bom, se o que a gente deveria ter feito ficou para trás, com a chegada das chuvas é o momento de se fazer o que dá para fazer. E aí temos várias ações a serem tomadas,
para proteção justamente dessa flor. Pulverizações devem ser feitas, mas para que e quando? Quantos dias após a florada? São questões que você deve saber, cafeicultor, para começar bem o novo ciclo produtivo. Então, com a entrada das chuvas, a planta já muda a sua condição fisiológica, ela já está mais receptiva às pulverizações, tanto em questão de absorção, como também da condição climática mais favorável para você realizar essas pulverizações, e devem ser feitas as proteções necessárias. Se a planta tem bicho mineiro, tem que fazer o controle do bicho mineiro. Se a planta veio com ferrugem do ciclo anterior, faça o controle da ferrugem. Ácaro, faça o controle do ácaro, né? Vamos pontuar através da pulverização também os nutrientes importantes que está havendo necessidade para aquela condição, mediante análise de solo, análise de folha. Vamos inserir esses nutrientes que são importantes para aquela condição da planta. E também nessa fase de pulverização, a proteção das doenças de complexo de florada, no caso a foma, né? Então nessa fase, por mais nós passamos um período seco extenso, o inóculo dessa doença é muito baixo, mas agora com a retomada e a normalização das chuvas, a tendência é que venha a ocorrer, nós precisamos proteger essas flores. Após a floração, nós vamos aguardar o período, né, de plena floração e na sequência retornar aos tratos normais, as pulverizações, já inicia as primeiras adubações para que essa planta tenha uma condição favorável para o desenvolvimento desses frutos. Aproximadamente uma semana ali para as flores se abrirem, apesar de que foram feitos vários estudos pulverizando com a flor aberta e não sinalizaram qualquer tipo de prejuízo, mas nós aguardamos mais pelo impacto físico, às vezes do vento, do pulverizador ou da própria o equipamento passar nas entrelinhas, podem danificar as flores. Bom, cafeicultor, como eu disse no começo, problema tem que respeitar a fila. E com tantos problemas que temos tido ultimamente, é importante saber colocar as prioridades. E a prioridade agora é cuidar justamente da florada. É bom a gente ter em mente que as floradas dos anos seguintes vão também ser influenciadas pelas nossas ações agora, no curto prazo. Então, vamos seguir a cartilha direitinho e nos apoiar em informações trazidas por pesquisas e experimentos. Sem isso, é como dirigir com os olhos fechados. O No Pé do Café vai estar aqui, trazendo sempre esse conhecimento para você, cafeicultor. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui pra gente e também comente sobre como está a florada aí na sua lavoura. Comente sempre sobre o assunto da semana. A sua opinião é sempre muito bem-vinda. Muito importante para que outros cafeicultores possam saber da sua experiência e utilizar na deles. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um forte abraço e até o próximo No Pé do Café.